Existem momentos na vida, existem ciclos na nossa vida que na nossa história nós atingimos níveis insuportáveis. Ao longo da nossa vida a gente suporta muitas coisas. Aliás, a gente nasce, começa a nossa infância, a gente chega na adolescência e nós somos disciplinados, queiramos ou não. A vida vai nos ensinando a suportar coisas que são insuportáveis. Todos nós temos que passar por elas, todos nós temos que enfrentar determinadas situações. Quem de nós, quem aí da audiência que está acompanhando nesse momento, já não passou por constrangimento social, aquele constrangimento público, quando você tem que enfrentar uma vergonha, uma humilhação perante os seus amigos, perante os seus colegas de trabalho, no meio da sua família, no meio da sua vizinhança, coisas que você gostaria que nunca viessem a público, mas elas vêm a público, causando vergonha, às vezes causando divisão, separação, medo, e a gente tem que suportar aquilo. Quantos já não passaram por situações de ter que suportar determinadas doenças que a pessoa nunca imaginou que aquela doença pudesse acometer a sua própria vida? Quantos já tiveram que enfrentar perdas de patrimônio, perdas de bens, coisas insuportáveis para as quais nós não fomos preparados? A gente costuma dizer que a maioria das pessoas acha, inclusive a gente, que incêndio só acontece na casa dos outros. E eu não me esqueço uma vez, num condomínio onde nós moramos, eu e a Rê e os meus filhos, era um condomínio de casas e eu nunca tinha visto uma cena daquela, uma cena muito triste, uma cena muito deprimente, uma cena desesperadora. Um dos vizinhos, aconteceu um problema na fiação da sua casa e a sua casa incendiou. O condomínio ficou em polvorosa, bombeiros chegando, e eu lembro que eu via a cena do dono da casa, o pai daquela família. Ele estava sentado na guia de uma das ruas e ele, porque os bombeiros mantiveram todo mundo distantes da casa dele, as casas vizinhas tiveram que ser desocupadas porque corria o risco das chamas atingirem essas casas, e ele ficava olhando para a casa dele, assim, imóvel, estático, ele não tinha o que fazer, era um misto de não estou acreditando, choro, desespero, e ele em profundo silêncio. E nós olhávamos aquela cena, olhávamos para a casa dele e as chamas engolindo a casa dele. A casa dele foi totalmente destruída, totalmente destruída. Não sobrou nada. Então ali não foi a minha casa, mas ali eu pude testemunhar a cena de alguém que teve a sua casa literalmente incendiada. Eu acho que são momentos de situações insuportáveis. São momentos de situações que a gente tem que suportar aquilo que é insuportável. E todos nós chegamos nesses níveis, seja na perda, na destruição de bens materiais, seja na perda ou na destruição das nossas áreas emocionais, na nossa psique, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Tudo isso machuca demais e faz sofrer demais. Coisas que nós dizíamos, né? Eu jamais vou suportar determinada situação. Até que a situação chega, a situação para a qual nós não nos preparamos, nada daquilo foi planejado, e aí a gente vai ter que, no meio da crise, suportar o insuportável. Tem um pensamento que eu acho interessante, de Pitágoras.
E o pensamento dele é assim: é melhor você suportar injustiças do que você ser agente da verdadeira desgraça. E aí ele conclui: a verdadeira desgraça é cometê-las. Muito interessante. O que Pitágoras está falando é: suportar injustiças é muito ruim, é muito injusto, dói, machuca, humilha. Mas na visão dele se você está suportando injustiças, parabéns. É muito melhor, porque a desgraça é você ser o agente, o autor, aquele que pensou naquela injustiça, o que cometeu aquela injustiça. Então a gente tem que analisar como é que nós estamos sofrendo. A gente sofre porque está fazendo o bem ou nós estamos sofrendo porque estamos fazendo o mal? Suportando o insuportável. Daniel, capítulo 3, em todo o capítulo, ele traz esses dois lados do qual Pitágoras falou. Em Daniel, capítulo 3, nós temos o desgraçado que pratica uma injustiça insuportável contra o seu semelhante, assim como nós temos os fiéis que suportam o insuportável. Daniel capítulo 3 é pedagógico para as nossas vidas, para estas situações que todos nós temos que enfrentar. Se você está com a sua Bíblia, abre ela aí no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Eu vou ler para a nossa oração e reflexão o versículo 1 e os versículos 4, 5 e 6. Em nome de Jesus, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então, um arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Feche seus olhos. Santo Deus, a Ti a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela leitura na Tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que o Teu Espírito Santo concede a nós extrairmos desse texto. Que esses ensinamentos tragam para a gente consolo, conforto, ensino, edificação e orientação para a nossa caminhada. Sê com Teu povo, sê com Teus filhos, fala conosco, fala com amor, Pai, fala com poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só. O texto, o capítulo 3 do livro do profeta Daniel, ele abre dizendo que Daniel construiu uma estátua. E a estátua era uma reprodução dele, era a imagem dele, é o rosto dele, é a estátua de Daniel. A medida que está ali é uma medida com medidas da época, mas quando a gente faz a conversão da medida, é uma estátua impressionante. Ela tinha de altura 27 metros. Imagina, tenta pensar o que é isso. Em média, terrenos padrão de muitas casas tem, em média, 10 metros de largura. 10 metros de largura. Imagina 3 terrenos
que daria 30 metros, ou seja, quase 3 terrenos. Poderíamos dizer que se fosse terrenos de 9 metros, 9, 18, 27, teríamos ali 3 terrenos de 9 metros de fachada. E você pega então esses 3 terrenos e ergue, coloca na vertical, para você ter uma noção do tamanho da estátua que nós estamos falando. Era um colosso, era uma estátua assim absurda. A largura da estátua era quase 3 metros, 2 metros e 70. Essa era a estátua de Nabucodonosor. Então ele manda erguer uma estátua nas planícies de Dura, em Babilônia. O texto diz para a gente que a estátua era de ouro. Então, imagina, você sabe como é caro uma aliança de ouro. Agora imagina uma estátua com 27 metros de altura, 2,70 de largura, quase 3 metros de largura, de ouro. Nabucodonosor, ele era o cara mais poderoso no mundo da sua época, um conquistador, saiu conquistando territórios, povos, nações, escravizando a todos e dominando a todos. Esse é Nabucodonosor. No momento desse texto, no momento do capítulo 3, Nabucodonosor está no seu 8º ano de reinado, quando ele está conquistando tudo, ele está dominando tudo. Nós já ouvimos e já falamos que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Nabucodonosor aqui, ele não está mais satisfeito apenas em conquistar povos, riquezas, nações, não. Nabucodonosor, ele quer mais. Nabucodonosor, ele se sente um Deus, ele se acha um Deus, ele de fato acha que ele é Deus. E Nabucodonosor, então, ele é adorado naquelas terras como uma divindade. E aí, para satisfazer o ego inflamado, o ego gigante daquele rei, que é um rei que está na Bíblia, mas se você procurar nos livros de história, você também vai encontrar toda a opulência de Babilônia, você vai encontrar esta personagem, que é o rei Nabucodonosor. Ele constrói essa estátua, chama todos os seus administradores, governantes, líderes de pequenas cidades, de vilarejos, de outras cidades, de províncias. Ele chama todo o seu staff e ele fala dessa estátua. E essa estátua então é erguida e essa estátua tem uma cerimônia para ser consagrada. Quando ela é consagrada, vem o arauto, que foi o texto que eu li no 4, 5 e 6, e ele fala, ele diz qual é a ordem em relação à estátua. A ordem era, uma música será tocada por vários instrumentos, e aí ele cita alguns, e ele fala todas as músicas que tocarem, quando elas tocarem, todos os povos, nações e línguas, porque Nabucodonosor, não se esqueça, ele é o maior império da época. Ele não é só o rei e governante de Babilônia, ele quer ser adorado pelo mundo inteiro. Um Deus, pelo menos ele se achava. Então o decreto é esse: todos ao ouvirem devem se prostrar, devem se curvar em direção à estátua e adorar a estátua. E aí o arauto proclama e conclui: aqueles que não o fizerem serão lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Isso é o que está aqui no começo, isso é o que a gente leu. Eu fico pensando, não se constrói uma estátua de quase 30 metros da noite para o dia. Essa estátua levou tempo, ela precisou de mão de obra, ela precisou de engenharia, ela precisou de artesãos, de escultores, ela precisou de artistas, de várias especialidades, da combinação de vários talentos, de vários dons. Ela precisou de muita matéria-prima, de muito recurso, de muita grana. Ou seja, foi um projeto
que é megalomaníaco, né? Um projeto ambicioso por parte de um homem, mas que levou tempo. Não foi assim, eu quero uma estátua e amanhã está pronto. Não, levou tempo. Com certeza, as pessoas que trabalharam na confecção dessa estátua, elas comentavam, elas falavam com as suas famílias, com seus vizinhos. Cara, você não imagina, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, eu estou participando, eu sou o cara que eu componho uma equipe que está cuidando das mãos. A gente está fazendo todo o projeto do dedinho, do anelar, do polegar, a gente está cuidando disso. Pô, que legal, eu também, eu participo do joelho, eu sou o cara do joelho. Enfim, a notícia correu. Com certeza, as opiniões se dividiram, quem concorda e quem não concorda. Poxa, que absurdo, para que gastar uma grana dessa? Por que isso? Mas, enfim, a população, o povo escravo, o povo que era todo mundo servo e súdito de Nabucodonosor e que ele governava com mão de ferro, tem que fazer a estátua fica pronta, e agora todo mundo tem que adorar a estátua. Se a gente continuasse a ler, imediatamente já aparece, o rei fez um decreto, e o decreto está feito, e o decreto do rei é uma lei, e a lei tem que ser obedecida. Se a lei não é obedecida, vem a pena. Qual era a regra? A regra é, ouviu o som, se prostra e adora a estátua. A gente vive num tempo onde nós temos muitos ídolos que exigem adoração. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando como estes ídolos do nosso tempo usam com eficiência a música. Se você parar para pensar, quando o texto aqui diz que os instrumentos vão tocar, as músicas vão tocar e vocês têm que adorar, é quase que um jingle. É quase que o jingle que te chama para algo que você nem precisa. Publicitários fazem muito isso. A propaganda usa muito dessa ferramenta. Se você parar para pensar, no nosso Brasil, existem alguns sons que eles têm o potencial de fazer as massas se prostrarem e adorarem. Vou te falar um, que você sabe qual é. Plim, plim. Você já ouviu esse som. Esse som é quase que um comando que está no cérebro, no inconsciente de milhões de pessoas nesse Brasil. Quando elas ouvem o plim-plim, elas param. Elas deixam de fazer coisas importantes com as suas famílias. Elas deixam de se reunir. Elas deixam de amar. Elas deixam de se ajudar. Elas deixam de ajudar o próximo, porque teve o som do plim-plim. Eu não posso perder o capítulo da novela, eu não posso perder aquele programa, eu não posso perder aquele filme. E cada um desses tem um som. E quando você ouve o som, você pode estar na cozinha tomando água, você pode estar no banheiro, você ouve o som e fala, vai começar, eu preciso ir lá. E aí para tudo. E aí não dá tempo de estudar, não dá tempo de visitar o enfermo, não dá tempo de se preparar para a escola bíblica da igreja, não dá tempo, porque um som me escravizou. Indo mais longe, quando a gente pensa na qualidade das músicas atuais, nas letras, são letras cada vez mais imorais, decadentes, sujas, promíscuas. E essas músicas estão fazendo a cabeça de milhões de jovens desta geração. Estão fazendo a cabeça de milhões de adultos dessa geração e de anciãos desta geração. Pasmem, as músicas atuais, elas estão sendo introduzidas na cabecinha das crianças desta geração, muitas vezes pelos próprios pais. E quais são os ídolos que estas músicas fazem com que as pessoas se curvem para adorar? Todos os ídolos do hedonismo, que é o prazer sem freio, o prazer sem limites, o sexo pelo sexo, a decadência moral, toda a escravidão moral que se pratica hoje, toda a devassidão,
toda, enfim, essa podridão que está aí campeando pelas ruas, pelas casas, pelos entretenimentos, pelas universidades, pelas faculdades, pelas empresas, pelos clubes, pelas ruas. Está difícil. E nós continuamos, como em Babilônia, sendo manipulados por musiquinhas, por vozes de comando que querem a nossa adoração e a nossa escravidão. Mas o detalhe é que aqui em Babilônia, nós encontramos 3 jovens que eles estavam dispostos a suportar o insuportável. Porque no decreto do rei, no decreto de Nabucodonosor, o insuportável está lá. O insuportável é chegar naquela fornalha de fogo ardente. Mas o insuportável também, para quem se relaciona com Deus verdadeiro, para quem tem moral, para quem tem ética, para quem tem um mínimo de conhecimento bíblico, é insuportável adorar a estátua de 30 metros de um Deus humano, tão falho como eu, de um rei que oprimia todo o seu povo e a sua nação. Mas ele determinou, vocês têm que adorar. Não se esqueça, a grana que ele conseguiu para construir aquela estátua vinha dos impostos e do trabalho do povo, para fazer aquele abuso, aquele exagero, aquela coisa absolutamente dispensável, que era um objeto com o rosto dele. E aí, esses 3 homens que têm o nome aqui na narrativa de Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses 3 jovens simplesmente se recusaram. Não, isso não é para a gente. E aí, a gente chega naquilo que eu chamo de suportando a prova. E aí eu vou ler para você esse trecho. Esse trecho está aqui, do versículo 14 até o 18. Olha como a narrativa é construída. Nabucodonosor falou e lhes disse: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele está perguntando: isso é verdade? Vocês não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Então, para você entender, o rei chamou os 3 jovens na sua presença, mandou que os seus funcionários buscassem os 3. Porque alguém foi lá e denunciou para o rei: tem 3 caras que vieram escravos lá de Jerusalém quando você destruiu o templo. Porque foi Nabucodonosor com seus exércitos que destruíram o templo de Jerusalém e levaram eles cativos para a Babilônia. E eles falam: tem 3 caras que não estão se prostrando perante a sua imagem, ó rei. E aí ele manda chamar os 3. E ele faz essa pergunta: então quer dizer que vocês não adoram a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará da minha mão? Perceba na pergunta aqui de Nabucodonosor, quem é esse Deus? A indignação dele é: como que tem 3 garotos que não estão se curvando perante a minha estátua? Eu sou Deus aqui. Quem é esse Deus que eles estão orando, que não sou eu? Como assim? Em Babilônia, nesse mundo que eu domino, não tem lugar para outro Deus. Eu sou Deus aqui. Esse era o princípio de Nabucodonosor. E ele pergunta: quem é esse Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Agora atenção para a resposta. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam e disseram ao rei. Versículo 16. Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente.
e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. É sensacional a resposta dos três. Isso eu chamo de suportando a prova. Porque aqui a prova, até o momento que Sadraque, Mesaque e Abdenego estão na casa deles, no canto deles, orando para o Deus deles, está tudo acontecendo no país. As leis foram decretadas, foram determinadas, e eles estão tranquilos lá na casa deles. Mas alguém, um cagueta, um dedo duro, denunciou ao rei. E ao denunciar, falou: então, rei, tem uma pena, busque os três. E você reparou, o rei ainda deu uma chance. Se vocês estiverem prontos e se prostrarem agora, está tudo certo. Mas se vocês não o fizerem, vocês vão para a fornalha. E quem é esse Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Aí Sadraque, Mesaque e Abdenego, nesse momento, eles suportam a prova. Olha, rei, o Deus a quem servimos, ele pode nos livrar das tuas mãos. Ele pode nos livrar desta fornalha. Essa é a primeira parte de suportar a prova. A segunda parte, para mim, ela é impressionante, porque ela tem a ver com a convicção da fé que eu professo ter no meu Deus, o Deus que eu não vejo. Porque a Bíblia vai falar que Cristo é a expressão da imagem do Deus invisível. O Deus que nós servimos, nós não vemos. E ele se expressa. Se nós queremos ter uma noção de quem é Deus, eu preciso olhar para os evangelhos para encontrar Jesus nos evangelhos, porque Jesus é a exata expressão do Deus vivo. Mas aí, o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, eles dizem isso. É o seguinte, rei, se o nosso Deus que nós servimos, com quem nós temos uma aliança, o Deus que nos salvou, que nos resgatou, se ele não quiser nos livrar agora, e se tudo der errado, se vai dar ruim esse negócio aqui, fique sabendo, ó rei, que nós não adoraremos os teus deuses, e muito menos essa estátua que tu ergueste. O que eles estão dizendo é o seguinte: se é para a gente ir para a fornalha, nós vamos para a fornalha, mas na nossa fé, a nossa convicção é absoluta. Esse é o momento. Esse é o momento que muitos de nós podemos estar passando. A gente pode estar passando por momentos onde a gente é tentado a negociar os nossos valores. Nós somos tentados a negociar até a nossa fé. Alguém pode falar assim, mas tem um lugar ali que tem umas mandingas que pode resolver. E aí você que nunca pensou em nada disso, será que eu vou? Se você fizer tal coisa, pode ser que a tua vida financeira aconteça alguma coisa. Deixa eu te contar. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter convicção do Deus que nós cremos. Suportando a prova, todos nós passamos por provas indescritíveis, provas para as quais nós não tivemos preparo, mas nós chegamos nela. De alguma forma a vida nos trouxe para ela. E agora a gente está sendo provado. A narrativa continua, e de suportando a prova, eu passo para suportando as más notícias. Olha o versículo 19, acompanha aí na sua Bíblia. Então encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou-se. Quem encheu-se de fúria foi o Nabucodonosor, ao ouvir a resposta dos três. E a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Presta atenção. Ir para a fornalha de fogo ardente já era certeza de morte.
já era certeza de muito sofrimento até torrar inteiro e morrer. Ponto. E aí esses 3 garotos suportam a prova. Muitas vezes eu e você achamos que quando a gente suporta a prova com fidelidade, com decência, com honestidade, com verdade, a gente acha assim, bom, eu suportei, eu estou suportando, então agora a minha vitória está a caminho. Só que aí piora. Eles suportaram a prova na presença do rei. Eles estavam na presença do maior poder da terra. Seria como se você fosse chamado para estar na presença do Biden, o presidente dos Estados Unidos, porque dos impérios globais, pelo menos até agora, a China ainda não passou, ela ainda não se tornou o primeiro império. Dos impérios globais, o Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele é o homem que tem o maior poder da terra, poder financeiro, poder bélico, é esse cara. Imagina você na presença dele, tendo que sustentar a sua fé e a sua convicção de fé. E aí o texto diz, embora existir uma lei, existir um decreto, esse rei, o Nabucodonosor, quando ele se sente contrariado por 3 pirralhos, ele fica tão irado, o texto fala que o semblante dele se mudou, que ele ficou extremamente irado, e aí ele chama os seus funcionários e fala, aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Isso é uma péssima notícia, e parece que a gente vive tempos assim, a gente pensa que vai melhorar, e chegam notícias que pioram. As notícias vão piorando. A gente fala, não tem como piorar, e piora. As notícias vão piorando, e aí eu tenho que suportar as más notícias. O primeiro passo de suportar o insuportável é, eu tenho que suportar a prova. Agora eu tenho que suportar as más notícias. E aí a gente chega no ponto de suportar o insuportável. Eu vou ler para você. Está aqui, do verso 20 ao 23. E ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Presta atenção como a coisa aqui tem muita maldade em tudo que Nabucodonosor está fazendo. Bastava tão somente empurrar os 3 para dentro da fornalha. Mas ele não quer só isso. Ele manda amarrar as mãos e os pés, para que esses homens sejam jogados e eles fiquem imobilizados, sem ter como correr para lá ou para cá, que não adiantaria nada. Mas o capricho, a maldade é tão grande, que ele cuida desse detalhe. Aí ele continua, 21. Então estes homens foram atados, foram amarrados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas outras vestimentas, e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Você entendeu os detalhes aqui? Como esses 3 homens foram amarrados por Nabucodonosor, eles ficaram imobilizados. Não adiantava falar para eles, caminhem para dentro da fornalha. Soldados, homens de Nabucodonosor, tiveram que pegar os 3, e muito provavelmente deve ter sido 2 homens para cada um, porque são jovens, adultos, fortes, pesados, carregando esses 3 para o meio da fornalha de fogo ardente. O texto termina dizendo que os homens que entraram na fornalha, como o fogo era excessivo, lembra? O rei mandou aquecer 7 vezes mais. Esses homens que entraram, eles morreram, simplesmente ao ter contato com a fornalha. E aí o texto diz que os 3 corpos que estão amarrados caíram.
Lógico, eles caíram porque os seus carregadores morreram, caíram. Então eles caíram, rolaram e ficaram lá. Foi isso que aconteceu. Isso eu chamo de suportar o insuportável. Ninguém nasceu para suportar um negócio desse. Eu não sei se você já sofreu alguma queimadura, eu já sofri. Queimadura de primeiro grau, caseira, por um descuido. Não sei se você já passou pela situação de pegar um leite que acabou de ser fervido e ir soprar e aquele bafo vir no seu rosto e aquilo já causar um mal-estar. Um leite. Aqui está falando de uma fornalha de fogo ardente que você colocou lá, torra. Não é que vai ficar torrando. A fornalha em si já era ruim, 7 vezes mais. O 7 vezes mais não significa necessariamente que ela estava com 10 graus e passou para 70. O 7 vezes mais de Nabucodonosor significa: eu quero que vocês coloquem lenha ao máximo, que vocês deixem essa fornalha quente ao máximo que vocês conseguirem. Foi isso. E aí esses caras, esses jovens, que eles ainda teriam a oportunidade ali de dar um grito e falar: não, não, rei, toca a música que nós vamos adorar a tua estátua. E eles resolveriam o problema deles. Mas eles são amarrados, o texto fala que eles são amarrados, eles não reagem, eles não tentam fugir, eles são amarrados e eles vão. Você não vê um gemido desses caras, você não vê um esboço de uma palavra desses caras. Mas eles vão suportar o insuportável. E eles suportam o insuportável desde o momento que eles falaram: rei, é o seguinte, o nosso Deus pode, mas se o nosso Deus não quiser, a gente não vai obedecer a você. A gente não vai servir a você. Nós vamos ficar firmes na fidelidade da nossa fé ao Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Isso é suportar o insuportável. Parece às vezes que a gente já não aguenta mais, não é? E aí parece que a vida aquece os nossos sofrimentos, as nossas fornalhas 7 vezes mais. A gente acha que não tem mais como piorar. A gente acha que não tem mais o que sofrer, mas a realidade vem e piora, 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 e a gente vai caindo cada vez mais para dentro de uma fornalha de fogo ardente. E aí nós sofremos queimaduras de todos os níveis. E aí a gente acha que a gente não suportaria uma fornalha. De alguma forma, a gente começa a aprender no fogo a suportar o insuportável. Como? Eu vou te dizer. Quando a gente suporta o insuportável, Deus diz algumas coisas para a gente. E eu vou te falar o que são essas coisas. Essas coisas estão aqui nos versículos 24 e 25. Deixa eu ler para você. Então, o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Ele respondeu e disse, Nabucodonosor: ora, eu vejo 4 homens. Presta atenção. Primeira coisa. São 4 coisas que Deus vai dizer. Quando nós suportamos o insuportável, Deus diz: tamo junto. Presta atenção. Esses 3 garotos foram lançados. Os 3. E os seus carregadores morreram. Ficou só os 3 lá. Imediatamente, não é que passou uma noite, imediatamente, Nabucodonosor, ele fica espantado com o que ele vê, ele está vendo. E ele pergunta para os seus administradores: nós não lançamos na fornalha 3 homens? E eles respondem: sim, é verdade. Só que eu vejo 4. E eu coloco isso. Quando a gente suporta o insuportável, Deus diz: estamos junto. Ele vem junto com a gente.
Ele caminha com a gente. O sonho daqueles 3 garotos era que Deus tivesse livrado eles daquela fornalha. Mas Deus tinha outros planos. Planos que são inexplicáveis, planos que a gente não entende, planos que, pelo menos no presente, a gente não sabe responder e dar qualquer explicação para eles. Por quê? Por que isso aconteceu? Por que é dessa forma? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Mas o fato é que a gente encontra o próprio rei pagão, o rei que fez o decreto, o rei que ergueu uma estátua de quase 30 metros. O rei está impressionado. A gente não colocou 3, mas eu estou vendo 4. A primeira resposta, quando a gente suporta o insuportável, Deus diz, estamos juntos. A segunda coisa que ele diz para a gente, olha só a sequência. Ele respondeu e disse, ora, eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo. A segunda coisa que ele diz é, você é livre. Não importa se as fornalhas da sua vida foram aquecidas 7 vezes mais. Não importa se o inferno colocou uma bola de ferro no teu pé. Não importa se o inferno atou, deixou as suas mãos atadas, os seus pés atados. O que acontece é que quando eles foram jogados e eles caíram amarrados, ele está olhando e está falando, caramba, eu estou vendo 4 homens. E aí ele conclui, soltos. Veja, eles já não estão amarrados. Alguém já chegou a interpretar assim, é que a chama queimou a cordinha. É? Então a chama de 7 vezes mais queimou só a cordinha. O texto fala que eles foram com as túnicas e as roupas deles, ou seja, tudo era inflamável ali. E o corpo também, para ser torrado. Mas eles estavam soltos em 4, não se esqueça. E o texto faz questão de dizer, eu vejo 4 homens soltos, andando livremente pelo fogo. Essa é uma cena, os caras estão passeando, os caras estão caminhando, os caras estão andando. Não existe nesse texto, nas palavras que o Espírito Santo escolheu, para que Daniel escrevesse, não existe nenhum esboço, nenhuma menção de 4 seres, de 4 homens dentro da fornalha, ansiosos, preocupados, desesperados, correndo de um lado para outro para ver como é que nós vamos sair daqui. Não, o Nabucodonosor está dando tilt nos neurônios nele. Ele está olhando e não está entendendo. Ele está confuso. Ele está assim, ele está de queixo caído. Eu olho para a fornalha e tem 4 homens soltos. Eu coloquei 3 e tem 4. E os 3 estavam amarrados, estão soltos, e estão em pé, e estão passeando no meio do fogo. Até aqui ainda a gente está na fornalha. Muitas vezes eu estive em fornalhas. Pode ser que tenha gente aí no meio de fornalha. Você achou que não suportaria, mas você está caminhando. Você está andando. Os dias amanhecem e você levanta com uma nova esperança. E você vai lutando. E você vai guerreando. E você vai se agarrando à sua fé, ao Deus que entra com você na fornalha e fala, estamos juntos. Eu coloquei você nessa prova, mas eu desço e entro com você na fornalha. Você não está sozinho na fornalha. E você não vai ficar atado na fornalha. O inferno, Satanás, não conseguirá manter as suas mãos atadas e os seus pés atados. Mesmo no fogo, no meio do caos, você vai caminhar em liberdade. Porque quando nós suportamos o insuportável, Deus diz, você é livre. A outra coisa que ele diz, ainda aqui nesse texto, olha como o texto continua. Caminhando no meio do fogo e eles não têm ferimento. Quando a gente suporta o insuportável, Deus diz, eu te protejo. Os caras estão soltos, os caras estão caminhando pelo fogo e o rei fica estupefato.
O rei, ele fala, eles não têm ferimento. O que o rei está falando é assim, não tem um arranhão, não tem uma queimadura. Eles estão bonitos, eles estão corados, eles estão normais. Mesmo quando Deus permite fornalhas aquecidas 7 vezes mais para nos provar, Ele está dizendo nesse texto, eu entro com você na fornalha, se você for fiel a mim, se você for fiel à minha palavra, se você crer em mim, eu te protejo contra todo ataque do inferno. Sou eu que te sustento, sou eu que te garanto. E aí, por último, a quarta coisa que ele diz aqui nesse texto, o versículo 25 termina dessa forma, e a forma do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Quando nós suportamos o insuportável, ele diz, eu não te abandono. Eu escolhi essa palavra, eu não te abandono, porque pessoas abandonadas são pessoas solitárias. Pessoas abandonadas, elas sofrem a dor da solidão. Pessoas abandonadas, elas ficam sozinhas. Pessoas abandonadas, elas não têm com quem conversar, elas não têm comunhão, elas não têm amizade, elas não têm afeto, elas não têm amor, elas vivem sozinhas. Porque as suas fornalhas de fogo ardente fazem com que elas sejam trituradas, queimadas, com que elas sejam destruídas e virem cinzas. Mas quando você entra numa fornalha de fogo ardente e um homem semelhante ao Filho de Deus entra com você, ele está dizendo, eu nunca te abandonarei, eu jamais te abandonarei, não importa qual seja a situação, você nunca será abandonado por mim. Filho de Deus, essa semelhança aqui, aparece F maiúsculo, D maiúsculo, essa é uma imagem, é uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. É o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Jesus, que entra com esses homens na fornalha. É Ele que está ali, é Ele que está passeando ali com esses caras. Quando a gente passa por tudo isso, quando a gente suporta o insuportável, eu diria para você que os nossos insuportáveis pessoais, particulares, se unem aos outros insuportáveis dos outros fiéis, dos outros filhos de Deus espalhados pelo mundo. Eu poderia olhar para a minha igreja, a minha comunidade, a comunidade que eu pastoreio, a IAP do Parque. Eu sei de alguns irmãos que estão nesse momento enfrentando fornalhas de fogo ardente. E são lutas individuais, são lutas pessoais, são lutas das suas famílias. Algumas são lutas públicas, toda a igreja sabe. Outras, só eu sei porque sou pastor e as pessoas vêm falar comigo e eu estou ajudando elas em oração. E respeito a privacidade delas. Não vou compartilhar com ninguém até que elas queiram. Até que elas queiram ou pedir oração ou testemunhar a bênção e a vitória. Mas quando nós unimos todos os insuportáveis de gente fiel, de gente que sabe suportar o insuportável com fidelidade e obediência a Deus, e esses insuportáveis se unem no mundo inteiro. Deixa eu te dizer o que acontece. Acontece em escala global, em escala universal, o testemunho da Igreja de Cristo na terra, que suporta o insuportável. E quando ela suporta o insuportável, Deus se alegra, Deus ele desce, Deus ele entra com a gente na fornalha, Deus nos protege, Deus nos sustenta, nos dá liberdade, não nos abandona, Deus nos garante. E aí, essa manifestação se torna uma manifestação escatológica que proclama a bênção e o poder de Deus. Para terminar aqui, eu leio o versículo 28 apenas do capítulo 3. Então Nabucodonosor falou e disse,
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Ou seja, o rei, que no começo do capítulo, ele estabelece um decreto para que se adorasse a sua estátua, a sua imagem. Agora aqui, depois de ver o milagre de Sadraque, Mesaque e Abdenego saírem da fornalha ilesos, sem nem cheirar a queimado, ele muda o decreto dele. Ele diz para todas as nações que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é o Deus verdadeiro, é o único Deus. E por que eu digo que essa expressão e essa vitória das pessoas que suportam o insuportável é escatológica? Por causa do que Paulo fala aos Filipenses 2, versículo 11. Nesse trecho, Paulo está dizendo que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve prazer de ser igual a Deus, mas ele humilhou-se até a forma de servo, até a forma de escravo, entregando-se à morte, morte de cruz. E aí ele vai concluindo, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. E no versículo 11, onde ele vai dizer, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas perdas, as nossas humilhações, se como igreja de Deus nós suportarmos isso que para a gente é insuportável, nós estamos testemunhando a glória do Filho de Deus. E Ele é esse quarto homem na fornalha que pode nos livrar. Não fuja das suas lutas, não fuja de todas as suas fornalhas. Eu termino com um pensamento de William Shakespeare. William Shakespeare, ele diz assim, é muito melhor suportarmos as dificuldades que nós conhecemos. Não vá voar para aquelas que você não conhece. Tem muita gente, eu não suporto mais esse trabalho, eu não suporto mais essa igreja, eu não suporto mais essa família, eu não suporto mais essas amizades, eu não suporto mais esse casamento, eu não suporto mais esse namoro, eu não suporto mais. Eu quero ir para outras experiências, porque afinal de contas eu mereço ser feliz. Se eu e você estamos enfrentando as provas que estamos enfrentando, creia em Deus, é melhor para a gente, ainda que a gente não explique. O Senhor nos livrará, Ele nos dará vitória. Que Deus te abençoe. Amém.